Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves, estou aqui para estudar a palavra de Deus com você. E este é o programa de estudo bíblico à distância da Igreja Batista da Orla Oceânica, um programa que tem abençoado a vida de muitas pessoas ao longo desse tempo. É um prazer estar com você. É um prazer compartilhar a palavra de Deus com você. Você que já nos acompanha há algum tempo já sabe como funciona a nossa aula. Nós aqui apresentamos um roteiro de estudo bíblico que se baseia nesta videoaula que estamos apresentando aqui, como também numa apostila que está disponível gratuitamente em nosso blog. Você encontra o endereço do blog aqui embaixo nas descrições do vídeo. Também colocamos aí no chat para que você possa ter acesso também. É só clicar e localizar a apostila Estudos no Profeta Daniel. E também temos a oportunidade da gente dialogar durante a nossa videoaula. Você pode interagir conosco, colocando seus comentários, e eu vou acompanhar e responder para você com toda a alegria, com toda a prudência que a nossa consciência cristã manda a gente fazer. Esse programa já tem acontecido há algum tempo, então no nosso blog você vai encontrar uma série de estudos bíblicos, tanto temáticos quanto de estudos bíblicos propriamente ditos. E você pode escolher qualquer um desses anteriores e fazer o curso todo, estudar o livro da Bíblia ou o tema que nós propomos, porque você vai encontrar a apostila e vai encontrar também o material disponível para que você possa estudar. Também nós já estamos na quinta aula, hoje é a quinta aula do nosso estudo sobre o profeta Daniel. Se você perdeu alguma dessas aulas, não tem problema, você pode acessar aí a playlist no canal do YouTube e você vai ter acesso às aulas anteriores. Será uma oportunidade boa de você também rever princípios, conceitos que foram aqui compartilhados. Bom, sem mais demora, nós passaremos a compartilhar a apresentação da nossa aula de hoje. Tudo aquilo que nós vamos compartilhar com vocês está nessa apresentação. Estudos no profeta Daniel. Como exercitar a fé em meio a uma cultura hostil. Essa cultura que inclui Deus para fora do pensamento humano. E hoje nós vamos falar muito sobre isso. Qual é o modo que a cultura ocidental utilizou-se para colocar Deus fora do sistema de pensamento, que a gente conhece como secularização, o processo de secularização do Ocidente. E nós vamos aproveitar fazer isso dentro de um trecho do livro do profeta Daniel, que é o capítulo 4. Então, a aula de hoje é esse tema sobre lançar Deus para fora dos sistemas de conhecimento, dos sistemas de pensamento da humanidade. Quando Deus é lançado para fora. É a nossa quinta aula, mas vamos tratar do capítulo 4. Eu separei um versículo para que você possa ter uma ideia do que nós vamos falar aqui. Renuncia a teus pecados e a tua maldade, pratique a justiça e tenha compaixão dos necessitados. Talvez então continues a viver em paz. Que belo conselho! Esse é um conselho de Daniel, nós vamos ver na nossa aula de hoje, a Nabucodonosor, que deixou Deus fora dos seus planos de governo, dos seus planos de trabalho, enfim, e foi um fato inusitado, porque foi exatamente um jovem de um povo dominado,
de uma cultura dominada que vem até ele e dá esses 3 conselhos tão práticos, tão simples, e que todos nós podemos colocar em prática, todos nós podemos fazer, mesmo a pessoa mais simples, desde um rei de um grande império até a pessoa mais humilde, pode colocar em prática. Em primeiro lugar, renunciar a toda forma de maldade, deixar de ser perverso, deixar de ser maldoso, deixar de cometer maldades, de fazer o errado. Segundo, praticar a justiça. Sim, por que não? A gente precisa ser justo nos nossos atos, honestos, sinceros. E, em terceiro lugar, ter compaixão dos mais pobres. Essa compaixão dos mais pobres está fazendo falta nos dias atuais. Nós vivemos como se a gente estivesse num lugar bem harmonioso. E não, nós vivemos num mundo de desigualdades. Cada vez mais a desigualdade social, que é a diferença entre os mais ricos e os mais pobres, aumenta. Essa desigualdade vai cada vez mais se tornando elástica, de tal maneira que nós encontramos uma quantidade enorme, principalmente no nosso país, de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, enquanto tem uma minoria que detém uma riqueza semelhante ou maior do que a soma de todos os mais pobres do país. Gente, isso é para a gente chorar, né? É para a gente lamentar. Mas esse conselho de Daniel lembra para a gente que tudo isso, toda essa maldade, ela cresce no mundo, todas as formas de injustiça crescem no mundo, e até mesmo o desamparo aos mais pobres, exatamente porque falta Deus. Está faltando Deus. Não estou falando religião, não estou falando de confissão doutrinária, estou falando de reconhecimento da presença de Deus na vida, saber que Deus está conosco, que Deus está nos olhando e Ele vai cobrar isso de cada um de nós. Essa é a nossa aula de hoje. Prepare-se, porque nós temos muita coisa interessante para falar sobre isso. Então, meus queridos, minhas queridas, nosso estudo no livro do profeta Daniel vai se basear no capítulo 4, do primeiro ao último versículo, do versículo 1 ao versículo 37. Então, vamos embarcar nessa jornada para podermos conhecer um pouco mais sobre esse conteúdo tão rico para os nossos dias atuais. Bom, o capítulo 4 de Daniel, ele é tido como se fosse uma declaração de Nabucodonosor. Parece que é um texto escrito em primeira pessoa e que tem um dado momento que ele escreve em terceira pessoa para se referir a Daniel, mas ali em todo o texto você vai encontrar a predominância do discurso em primeira pessoa do singular. Eu fiz, eu, Nabucodonosor. Então, muitos estudiosos dizem que esse capítulo é como se fosse uma carta aberta que Nabucodonosor escreve sobre o seu reinado. E essa carta aberta funciona como uma confissão, com ele abrindo o coração dele, como se fosse um testemunho público da sua fé, da sua confiança em Deus. Que Deus? O Deus Elohim, o Deus de Israel. Esse Deus que falava através do profeta Daniel. É muito interessante a gente observar isso, como é que uma pessoa de uma outra cultura confessa que ele teve que reconhecer a soberania do Deus de um povo dominado, que é algo bastante inusitado. Prova a resistência desse povo dominado, que são os judeus, mas também prova a sensibilidade de uma pessoa que é tocada pelo poder de Deus. Nabucodonosor, então, relata, usando-se de uma forma poética, porque parece que o capítulo todo é escrito com uma grande poesia, a maneira como ele desenvolveu
sua compreensão a respeito do Deus Altíssimo, o Elohim, que era professado por um dos povos dominados, que eram os judeus. Ele diz: tenho a satisfação de falar-lhes a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo, o Elohim, realizou para mim. Testemunho, é um testemunho, não é verdade? Parece que aqueles irmãozinhos das igrejas neopentecostais, hoje vou dar o testemunho, o meu testemunho. Então, é importante, esse relato é muito importante, do próprio, vindo da iniciativa do próprio rei. Então, o capítulo começa e termina com uma confissão, ou como uma expressão de adoração. Eu gosto mais da ideia da expressão de adoração, porque ele confessa que o Deus de Israel, o Deus Altíssimo, o Deus de Daniel, o Elohim, é o Deus verdadeiro, é o Deus vivo, é o Deus Todo-Poderoso. Então, ele vai aqui declarar que ele abre mão de tudo aquilo que ele entendia e passa a adorar esse Deus. Ele diz assim no versículo 3: como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno, o seu domínio dura de geração em geração. É uma declaração de fé, de confiança nesse Deus. Mas o capítulo termina lá no verso 37, no último versículo, dizendo assim: agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele fez é certo e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Que é o testemunho dele. Ele dá um testemunho da sua experiência de fé. É um testemunho vivo do que ele passou e porque ele demonstra sua confiança em Deus. Porque ele foi arrogante, ele não considerou Deus em seus planos e acabou tendo que reconhecê-lo e render glórias a Deus, glorificar o Senhor na sua experiência de fé. Um capítulo muito importante, você não acha? Eu acho que aí a gente tem um retrato muito grande aí do que acontece com a cultura do nosso tempo, essa nossa cultura ocidental. E nós vamos entrar nesse detalhe para explicar para os irmãos e irmãs como que essa cultura de hoje age com o mesmo princípio com que agiu Nabucodonosor. Nabucodonosor chegou a essa convicção, essa declaração de testemunho e a essa declaração de fé como resultado de sua experiência, que era ambígua. Não só ele faz uma rejeição de Deus, mas também busca o poder e a direção de Deus em sua vida. Ele, quando estava naquelas situações de dúvida, querendo entender os mistérios, entender aí os sinais divinos, ele mandava chamar Daniel e reconhecia em Daniel a figura de uma pessoa capaz de falar como se fosse Deus falando através dele. Então é uma posição muito ambígua. Ao mesmo tempo que ele diz que não crê no Deus Altíssimo, ele também busca a resposta desse Deus. Acho que é muito parecido com a fé pós-moderna. Esse Deus, essa fé que demonstra uma falta de confiança em Deus, mas que depende de uma experiência de encontro com Deus. Afirma não acreditar na existência de Deus, mas declara a ausência, a falta que Deus faz na vida de cada um. Olha, gente, é um fato que a gente vê isso em todos os lugares, em todas as expressões religiosas, em todas as expressões culturais, em todos os níveis sociais, as pessoas procurando respostas espirituais para os seus dilemas.
E quando você vai explorar a experiência de fé dessas pessoas, não há um compromisso, não há um vínculo, não há um reconhecimento de que Deus estão falando. E para essas pessoas, qualquer expressão serve, desde que possa responder às suas angústias. Então, esse é o capítulo 4 que vamos ler. Esse é o tema do nosso estudo de hoje. E você vai perceber que essa trama da confissão de Nabucodonosor segue uma sequência, segue uma linha narrativa. O texto compreende, então, 4 relatos orientadores. Vamos ver quais são. São 4 momentos. Eu ia falar que eram momentos, mas, na verdade, são relatos. São expressões narrativas distintas. A primeira diz assim, fala a respeito de um problema que ele passou, que era um sonho. Nabucodonosor era uma pessoa que tinha muitas dificuldades de compreender seus sonhos. E ele, então, tinha uma facilidade também de construir símbolos. Vou usar aqui uma expressão que vem lá da interpretação dos sonhos de Freud, lá da psicanálise. A gente entende que quando a gente tem uma noite tranquila de sono, a gente pouco lembra dos nossos sonhos. Mas quando a gente lembra dos nossos sonhos, e principalmente quando eles são muito tumultuados, é porque nós estamos muito inquietos. Nós estamos preocupados demais, estamos vivendo um momento de ansiedade, de angústia, algo que está tirando o nosso sossego, a nossa paz, e a gente não consegue ter um sono tranquilo e reparador. Quando o sono é tranquilo e reparador, nós dificilmente, eu, por exemplo, sou assim, né? Eu dificilmente lembro dos meus sonhos. Mas toda vez que eu estou muito preocupado, muito agitado, tendo que tomar decisões no dia seguinte, ou então saindo de uma situação de tensão, certamente eu vou sonhar com alguma coisa, aquilo vai tomar a minha mente até na hora de que a gente dorme. E era o caso de Nabucodonosor. Ele sonhou com uma grande árvore. O momento que Nabucodonosor estava vivendo era de grandes construções. Então ele estava acostumado a se relacionar com aqueles empreendimentos de extrair os cedros, as madeiras para a construção da sua cidade de Babilônia. Ele estava envolvido com esse projeto, era o projeto arquitetônico dele. E ele certamente viu, acompanhou muita extração de árvores, muitas árvores lindas, frondosas, que eram precisas ser arrancadas. E a crise ambiental já acontecia naquela época por causa do desmatamento. E o descampado, as vidas que se perdiam, que viviam em torno daquelas florestas que eram desmatadas para dar conta da necessidade de madeira para fazer o projeto arquitetônico de Babilônia, que era o projeto que ele estava terminando. Então ele sonha com uma dessas árvores. A árvore aparece no sonho dele, porque ele está preocupado. Então, do verso 4 ao verso 18, é esse relato. No segundo momento, nós vamos ter a interpretação que Daniel dá ao sonho, porque os magos, os sábios do reino, não conseguiam interpretar. E Daniel é lembrado logo de imediato, ele já interpretou bem outro sonho, então vai interpretar bem esse. E aí ele chama Daniel, exalta Daniel para interpretar o sonho. E Daniel interpreta o sonho. Nós vamos ver daqui a pouco como é que isso se dá, que vai do versículo 19 ao versículo 27. O terceiro momento é o cumprimento da profecia. Aquele sonho era, na verdade, um alerta, uma advertência, soava como se fosse uma advertência para Nabucodonosor. Era como se fosse um sinal profético para que o rei estivesse se cuidando. E aí, o que acontece? A profecia se cumpre, porque ele não se cuida. E então ele fica doente, com uma doença conhecida,
como um transtorno mental, como um delírio, em que ele tem uma ideia ilusória de que é um animal. É interessante essa experiência. Ele entra em depressão aguda e ele desenvolve um processo delirante em que ele se comporta e se imagina como se fosse um animal. E, finalmente, a adoração a Deus, porque ele é curado dessa depressão. Essa depressão passa, esse delírio passa. E então, quando passa, Nabucodonosor assume a sua adoração a Deus, que vai do verso 34 ao verso 37. Muito bem, gente, esse é o texto que nós vamos estudar daqui por diante. Bom, Nabucodonosor estava, como eu disse, no auge do seu exercício de poder. Todas as suas ambições tinham sido realizadas. Ele conquistou muito território, ele conquistou muita riqueza e construiu a cidade dos seus sonhos, a grande Babilônia dos jardins suspensos, que era uma das belezas da humanidade. Foi incluída, então, nos grandes monumentos das grandes obras humanas sobre a face da terra. Nabucodonosor, então, ele poderia dizer: eu fiz tudo o que eu quis, eu realizei tudo o que eu sonhei e fiz com as minhas mãos. Ele tinha concluído todo o seu projeto, tudo da construção da capital do seu reino. Ele diz lá nos versos 29 e 30: acaso não é essa a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? Eu dei ênfase aí, eu construí, meu poder, meu enorme poder, e para minha glória, para minha majestade. Olha, gente, é muita megalomania, né? Ele era um egocêntrico, ele era um ególatra, ele adorava a si mesmo. Ok, gente, esse era o momento que ele estava vivendo. Ele estava muito entusiasmado, estava assim, eufórico, ele estava se sentindo uma pessoa realizada, ok? Tinha suas situações de tensão, mas as imagens estavam lá na sua mente, até que ele sonha. Por outro lado, nós vamos encontrar a figura de Daniel. Temos a figura do rei, esse rei que está tendo esses sentimentos ambíguos, e do outro lado vamos ter Daniel, que é tido por Nabucodonosor como alguém muito especial, digno de toda confiança. Ele era o vice-governador de todo o império. Ele era o segundo nome depois de Nabucodonosor. Nabucodonosor o reconhecia como o chefe dos magos, por trazer consigo o que considerava o espírito dos santos deuses. Está lá no verso 9. Essa figura extraordinária, que era um jovem, ou agora não tão jovem assim, já um maduro, né? Uma pessoa madura, um jovem que tinha uma sabedoria que ultrapassava a média daquelas pessoas que trabalhavam com o seu imperador. O sonho, então, ele vai funcionar como uma advertência para Nabucodonosor a respeito de como se dará o final do seu reinado. Como que aquele poder majestoso que estava ali tão realizado ia chegar ao fim. Aquilo não ia durar para sempre, iria chegar a um final. O sonho de Nabucodonosor tinha 3 momentos. Quando ele narra o sonho para Daniel, então ele fala de 3 fenômenos que acontecem durante o seu sonho. O primeiro fenômeno foi a visão de uma árvore que havia crescido muito, daquelas muitas que ele já conhecia, daquelas árvores frondosas, dos cedros frondosos que ele utilizava para tirar madeira para construir a sua cidade.
Então, uma delas havia crescido muito, se tornado frondosa e frutífera, e abrigava uma diversidade de vida. É bonito como o texto dos versículos 10 a 12 narra essa beleza de uma árvore rica em frutos, em folhagens e em oportunidades de favorecer a vida de outros seres vivos. Só que essa árvore é arrancada e há uma palavra dada, não é, de ordem para arrancar essa árvore linda, que era encantadora, que estava enchendo os olhos de Nabucodonosor. A ordem dada por um sentinela para que a árvore fosse cortada e os animais que viviam nela fossem dispersados. Olha, gente, era uma angústia para Nabucodonosor saber que aquela árvore perdeu totalmente a sua utilidade. O terceiro fenômeno é o fato de que essa mesma sentinela orienta para que, quando arrancasse a árvore, ficasse um toco rente à relva, para que ali ficasse também suas raízes e ficasse rente ao chão. Era exatamente essa a ideia de ficar aquele cotoco da árvore arrancada. A orientação para que isso fosse feito. E isso intrigou a Nabucodonosor, ele não sabia o que isso significava. Foi aí então que ele conta para Daniel que no finalzinho do sonho, o próprio sentinela, que é um anjo, que aparece no sonho, diz para ele assim: a mente humana lhe será tirada, e ele será como um animal até que se passem 7 tempos. Veja que coisa interessante. Ele já tinha ideia, ele tinha uma ideia do que. E aquela arrogância toda, de toda aquela destruição do meio ambiente, todas aquelas coisas que ele fazia para a glória do seu reinado, viria a dar para ele. Era muita coisa. E ele ficava com muita dificuldade também de dar conta de toda aquela glória, de toda aquela majestade, de todo aquele esplendor. Isso lembra muito, assim, esses artistas famosos ou esses atletas famosos que atingem a glória, né? Que atingem o topo da sua carreira e acabam sendo muito exaltados e podem, se não se cuidarem, ter uma queda repentina. Então ele tinha receio disso, ele tinha medo que isso acontecesse. E o sentinela nos sonhos vai acontecer. Sua mente vai ser tirada. E você será como um animal. Olha que coisa horrível. Eu acho que eu ficaria também angustiado sabendo dessas coisas. É um sonho assim perturbador, não é? É um sonho perturbador. Então a finalidade daquele veredicto no sonho contra Nabucodonosor era realmente para lembrar a soberania divina, dizer que ele precisava ter um momento para parar com aquela autoexaltação e dar um lugar para Deus em sua vida. Esse sinal dessa palavra viva de Deus para o coração de Nabucodonosor. Diz o texto assim: para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e os dá a quem quer e põe no poder o homem mais simples. Ou seja, Nabucodonosor estava muito encafifado, ele estava com a sua mente perturbada por saber que ele, tão poderoso, não tinha a inteligência de Daniel, que era um escravo e que brilhava com sua inteligência mais do que ele mesmo. Bom, gente, esse é o relato do sonho. Quando Daniel ouviu esse relato, ficou
assim, meio que com cara de apavoramento, ele ficou perplexo, ele ficou estarrecido. E ele logo entendeu do que se tratava o sonho. E ele teve muito medo de falar a interpretação do sonho para Daniel. Ele chega a dizer até que preferia que aquilo tudo acontecesse com um inimigo de Nabucodonosor, mas vai acontecer com ele. É com o rei que vai, com a pessoa do rei que vai acontecer aquilo tudo. Que ele, no final das contas, seria acometido de um transtorno mental. Esse transtorno tem um nome, chama-se licantropia, que faz com que a pessoa tenha a ilusão de que é um animal. Eu procurei ler um pouco sobre essa doença, é uma doença rara, na verdade não é uma doença, é uma síndrome. Ela é produto de um transtorno forte, de uma angústia muito forte, de uma depressão aguda que acomete a pessoa e a pessoa passa por delírios. É uma atitude delirante. E Daniel diz para Nabucodonosor: passarão 7 tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Então, a soberania divina. Diz, olha, o Nabucodonosor, você vai passar por isso tudo, mas por um tempo você vai passar. Mas você vai precisar admitir a soberania divina. O poder de Deus sobre a vida da história, sobre o controle de todas as realizações humanas, de que os reinos da terra estão debaixo do poder de Deus. É essa a sua experiência. É isso que vai precisar acontecer. Mas ele dá uma alternativa. Dá uma alternativa para o rei. Olha, isso não é um fatalismo, isso não é para entrar em desespero, tem saída, tem plano B para esse tipo de sentença. Você pode escapar dessa sentença grave. Então, ele aconselha o rei para que mude a sua atitude e volte-se para Deus. E que eu acho que é isso que você, eu, todos nós precisamos ouvir. Precisamos abrir mão dessa nossa arrogância, dessa nosso convencimento de que a gente pode tudo, que a gente tem o controle de todas as coisas. A humanidade precisa passar por isso. Voltar-se para Deus. Desde aquele mais simples, por causa da maneira como governa sua vida, sua casa, seus negócios, até os grandes poderosos da terra reconhecerem a soberania de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa sociedade, sobre as nossas relações. Ele diz assim: portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia a teus pecados e a tua maldade, pratique a justiça, tenha compaixão dos necessitados. Talvez, então, continues a viver em paz. Olha, pode ser que não aconteça muita coisa boa, mas que você pelo menos vai ter paz para você mesmo. Faz isso. Abre mão de todas as coisas ruins, tudo que é perverso, tudo que é mal. E tem tanta coisa má que a gente faz, às vezes tem até sem querer, não é verdade? Tantos egoísmos, tantas ambições, tantas coisas que nós queremos, mas não podemos, mas mesmo assim a gente tenta. Então, é hora da gente parar um pouquinho para pensar de que a gente pode abrir mão de algumas coisas perversas da nossa vivência. Nós podemos ser mais justos. Nós podemos praticar justiça. Qualquer indivíduo, qualquer pessoa pode optar por ser justo, ser honesto, ser sincero, ser bondoso. Qualquer pessoa pode ser amável, optar por fazer isso. Não é um sacrifício isso. E, em terceiro lugar, cuidar dos mais pobres. Se você tem, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, se você tem sobrando na sua casa, é porque está faltando na casa de alguém. Dinheiro não é de elástico. Ele sai de um lugar e vai para o outro.
Se ele está na tua mão sobrando, é porque está faltando em alguém. Foi tirado de alguém de algum modo. Não sei se honestamente, mas pode ser até que você tenha sido merecedor disso tudo. Mas tem gente que não tem a mesma oportunidade, que não tem o mesmo privilégio que você tem e precisa de socorro. São os mais pobres. Eles existem, eles estão aí em todo lugar. É preciso cuidar dos mais pobres. É preciso dar atenção aos mais pobres. Então, isso é algo que, para um imperador, para um rei, né, um governante de um grande império, isso soou assim muito forte. Muito forte. E o que Nabucodonosor fez? Nada. Ele continuou do mesmo jeito. Ele continuou fazendo as mesmas coisas. Então, apesar da advertência, Nabucodonosor agiu de forma arrogante e orgulhosa, como se tudo dependesse unicamente dele. Um ano depois, um ano, a Bíblia diz 12 meses, de ter esse tal sonho e de ter sido interpretado por Daniel e ter recebido o conselho de Daniel, o rei então é acometido subitamente pela enfermidade que fora anunciada. Eu acho que teve uma induçãozinha, um problema psicológico aí que induziu ele a ter essa síndrome, né, esse transtorno. Ali aconteceu de uma forma muito forte. Diz a palavra de Deus assim, no verso 31. As palavras ainda estavam nos seus lábios quando veio do céu uma voz que disse: É isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Acabou. Você não tem mais poder. Nabucodonosor então teve uma crise depressiva aguda e passou a ter um comportamento delirante, como se fosse um animal. Essa descrição ela é muito importante porque estabelece qual é o limite desse acontecimento. Foi, na verdade, uma crise depressiva aguda e cuja consequência foi o comportamento delirante dentro de uma síndrome dele agir como se fosse um animal. Ele rastejava, ele inclusive vivia ao relento, ele desenvolveu pelos, suas unhas cresceram, a sua barba ficou desgrenhada, seu cabelo desgrenhado, né? E parecia um animal. Parecia um animal. Andava sobre quatro patas, comia a relva, a grama, enfim. Para um rei que foi tão poderoso, era uma situação muito triste de ver o que aquele homem passou. Passou por um tempo. Quanto eram esses 7 tempos? Ninguém sabe. 7 anos, 7 dias, 7 meses. Ninguém sabe quanto tempo levou. Mas ele chegou a esse momento até que foi curado daquela. Ele superou aquela síndrome. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim com os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas de uma águia, e as suas unhas como as garras de uma ave. Unha de gavião, né? Zé do Caixão. Desculpa aí a referência tosca, mas só para você ter uma ideia do que isso aconteceu, como é que ficou essa pessoa. Horrível, uma cena dramática para todos aqueles que conheciam Nabucodonosor. O texto, então, ele funciona como uma metáfora sobre como a nossa vida, como a nossa compreensão da realidade pode ser equivocada
quando não incluímos Deus e seus propósitos em nosso viver. É uma metáfora muito interessante, eu diria, um relato arquetípico, um arquétipo de como a vida da gente pode estar caminhando por um erro grave quando não incluímos Deus em nossos planos. Nós vivemos num tempo muito estranho. Um filósofo norte-americano chamado Charles Taylor, ele chama esse tempo de a Era Secular. É o título do livro dele. Ele tem um livro que analisa essa era que nós vivemos, que é esse tempo agora, viu, gente? Início do século XXI. O livro é recente, não é livro antigo, não. Então, no livro A Era Secular, ele faz uma análise de como a cultura ocidental desenvolveu essa mentalidade secularizada. Como que a nossa sociedade se tornou uma sociedade secularizada. O nome que se dá a esse quadro é exatamente isso: secularismo, secularização. A base do secularismo é a rejeição da hipótese de Deus para a compreensão da realidade. Então, Deus não é uma justificativa causal para nada. Para nada. A ciência responde tudo. A ciência tem todas as explicações. Você não precisa de Deus para viver. Essa é a marca predominante da cultura secularizada. Há alguns anos atrás, a Espanha amanheceu, Madrid amanheceu com os ônibus da cidade com um cartaz: a notícia ruim, Deus não existe. A notícia boa, você não precisa dele para viver. Essa é a crença da secularização, é o máximo da secularização. O secularismo ou a secularização é um produto da modernidade, sobretudo com o iluminismo. O iluminismo foi um movimento filosófico do século XIX que desafiou o cristianismo, que colocou assim questões para o cristianismo, para que ele justificasse as suas declarações, seus textos, suas estruturas, suas autoridades. Como que vocês provam cientificamente isso? Porque a cultura ocidental não aceita mais opiniões, não aceita mais dogmas não justificados. Então, o cristianismo foi desafiado a justificar suas afirmações a partir de uma discussão racional, científica. Você tem que provar por que você crê que Deus existe. Você tem que provar por que você crê que Jesus perdoa todos os pecados. Você tem que provar por que o Espírito Santo é o Consolador. Você tem que provar por que a sua alma vai para o inferno ou para o céu. Essas explicações todas. Então, o iluminismo exigiu isso do cristianismo. Porém, a resposta cristã é de que além dessas verdades, desses saberes que a ciência pode adquirir, existe uma verdade além, um saber absoluto. E é esse saber absoluto que está relacionado à nossa fé. Então, para a religião cristã, respondendo ao iluminismo, por trás de todo conhecimento, existe uma verdade absoluta. É muito interessante essa discussão. Depois você pode conversar comigo se quiser, dar umas filosofadas aí, tem muitos comentários interessantes. A cultura contemporânea, então, não crê numa verdade absoluta. Ela rejeita todos os absolutos, inclusive agora com a pós-modernidade. Desse modo, as afirmações da fé para essa cultura não passam de mera opinião, palpite, achismo, porque não tem prova, não tem convicção nenhuma, então você crê numa fantasia, crê numa ficção.
É assim mesmo, tá, gente? Não se escandalize com o que eu estou dizendo, não, porque quando a gente vai dialogar com a cultura ocidental, é isso que a gente encontra. É esse argumento que a gente vai encontrar. Então, a cultura ocidental experimentou uma mudança profunda em que, em pouquíssimo tempo, coisa de 3 séculos, coisa de 3 séculos, começa lá no século XVI e vai desaguar no século XIX. A cultura ocidental experimentou uma mudança profunda em que saltou da crença de que a religiosidade é indispensável para a organização da vida social, no século XVI, para a certeza de que a religião é um mal-estar para a sociedade nos dias atuais. Eu estou usando a palavra mal-estar porque essa é a palavra, por exemplo, que Freud utiliza no seu livro O Mal-Estar da Civilização. E é o fim de uma ilusão mesmo. Acabou a ilusão, isso que Max Weber vai chamar do desencantamento do mundo, dessa ausência das opiniões, dos elementos do mistério dentro das explicações causais que nós nos encontramos. Então, quando na contemporaneidade pessoas vão pensar em respostas espirituais para os seus problemas, elas já não procuram mais o cristianismo. A cultura ocidental, ela não considera o cristianismo como uma alternativa, mas como uma das muitas alternativas, das alternativas plurais que nós encontramos no mundo. O que a secularização produziu? Peter Berger explica isso, né? Um sociólogo que analisa o problema da secularização. Ele diz que a secularização produziu uma pluralidade de expressões religiosas e espirituais, uma diversidade. Então, nós vivemos dentro desse contexto plural com o qual precisamos dialogar. Quais são as marcas dessa secularização na nossa cultura? Primeira, o individualismo. Segunda, o utilitarismo. Todo conhecimento tem que ter uma utilização prática. Consumismo. Eu preciso comprar, eu preciso ter, eu preciso adquirir. A espetacularização. Tudo, na verdade, está dentro de uma aparência, de uma representação, dentro de uma realidade simbólica. A diversidade, eu posso colocar aí também a ideia do pluralismo, da multiplicidade de expressões. Aí vem aquela pergunta, né? Como que nós podemos viver a nossa fé em meio a essa cultura secularizada? Como que a igreja faz isso? Isso ela está tentando responder essa questão. Passou o século XX toda pensando, e estamos aí em pleno século XXI tentando responder esta questão. Tem muitas discussões sobre liberalismo, conservadorismo e não sei o que mais. Mas, na verdade, a nossa angústia é saber como que a gente lida com essa sociedade secularizada, plural, com a qual precisamos dialogar. Nós estamos no mesmo barco que todo mundo e precisamos encontrar saídas alternativas para esse mundo que nós vivemos. Como é que a gente faz isso? Bom, eu procurei aqui e tentei apresentar algumas respostas a partir dessa experiência de Daniel. Primeiro, nós precisamos mudar nosso estilo de vida. É o conselho de Daniel a Nabucodonosor, não é mesmo? Para Daniel, nós precisamos romper com velhos hábitos, velhas crenças, velhas práticas e buscar fazer o que é certo, inclusive religioso. Ok, gente? Há muito de nossa religiosidade que são aí que não fazem nenhum sentido mais. E nós precisamos procurar novas expressões, novas formas de falar das coisas que cremos. É, como dizia um amigo, né? Nós precisamos encontrar novas expressões para velhas crenças. Crença não muda. Aquilo que você acredita não muda, mas a maneira de você expressar a fé, isso muda sim. Aliás, essa é a ideia do Papa João XXIII, quando convocou
o Concílio Vaticano II. Ele falava de que era preciso que a igreja, que o cristianismo, de um modo geral, encontrasse novas linguagens, novas expressões de fé, sem mudar a essência daquilo que ele crê, que o cristianismo crê. Daniel disse para Nabucodonosor: renuncia a teus pecados e a tua maldade. Ok, gente? Você ficar aferrado aí com as suas convicções, eu não mudo, eu não mudo. Ok, meus, isso aí é do seu coração perverso, endurecido, que precisa ser quebrantado. Então, renuncia a essa maldade do teu coração. Segundo lugar, resgate o sentido do humano, que tem muito a ver com essa discussão entre ser o Nabucodonosor humano e ser um animal. Porque para aquele arrogante, maldoso, perverso imperador, para se tornar um animal só faltava comer capim, né? Olha, desculpa aí a expressão, mas tem muita gente assim, tem gente que assim, é tão chucro, tão duro, né? Tão maldoso que para se tornar um bicho só falta dar coice. Alguns dão, né? Estou brincando aqui, tá, gente? Desculpa aí a minha brincadeira, a minha referência maldosa. Eu tenho que renunciar também a essa minha maldade de fazer piada com esse tipo de coisa. Então, é interessante observar que, embora a mentalidade atual rejeite a doutrina cristã como expressão válida para orientar a vida, essa mesma cultura contemporânea reconhece que o ser humano carece de cuidado e de dignidade. E eu digo mais, como eu digo no meu livro sobre ética cristã e pós-modernidade, a cultura contemporânea se ressente de um cristianismo que responda às suas angústias. Uma das provas disso é a discussão ampla que se tem hoje sobre dignidade humana, direitos humanos, como que fere a gente saber quando os direitos humanos são vilipendiados. Isso é um problema do nosso tempo. Daniel, ele pede a Nabucodonosor, pratique justiça, Nabucodonosor, garanta o direito de todo mundo, tenha compaixão dos mais pobres. E em terceiro lugar, reconhecer o papel do sofrimento. Sofrer é terapêutico, meu irmão, minha irmã. Às vezes, passar pela dor. A gente vive numa cultura que busca felicidade. Eu quero ter prazer, eu quero ter alegria. Claro que a gente não vai sair daí procurando o sofrimento. Mas o sofrimento, ele é terapêutico, ele nos ensina. O sofrimento tem um papel pedagógico. Ele nos ajuda a entender o quanto somos frágeis. Ao fim daquele período, diz o livro de Daniel, eu, Nabucodonosor, olha só, volta à primeira pessoa, né? Levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Naquele momento, naquele vislumbre, naquele insight que ele teve, ele diz: então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. Amém? Bom, eu falei 3, mas na verdade são 4. Reconhecer o lugar de Deus na sua vida. Qual é o lugar de Deus na sua vida? Qual é o lugar de Deus na nossa vida? Onde ele deve ocupar? Bom, ele deve ocupar todos os espaços. Ele deve ter preeminência, ele deve ter lugar de destaque. Mas, meus amados irmãos e irmãs, nós somos incapazes, temos muita dificuldade de compreender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Esse é o nosso grande dilema. Por isso que a gente precisa se relacionar com Deus. Isso requer de nós uma reverência diante de todas as expressões de vida. Como nós não temos condições de aferir essas coisas, todas as formas de conhecimento, todas as manifestações, todas as expressões têm que ser respeitadas, porque elas dão conta do dilema da vida, do que é viver. E nós precisamos ouvir, dar atenção, respeitar todo mundo,
sentar com humildade, ouvir o que o outro tem a dizer sobre suas dúvidas, sobre suas crenças, sobre seus temores, enfim, ouvir o outro. Daniel, ele diz assim: o seu domínio, isso Nabucodonosor declarando, né? O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem de dizer-lhe o que fizeste. Esse é Deus. Nabucodonosor teve que aprender da forma mais difícil possível. Você não precisa passar por isso. Você não precisa passar por isso. Deixe Deus falar ao seu coração. A lição na vida, então, como que a gente aplica essas lições no nosso viver diário? O mundo de Nabucodonosor girava em torno de si mesmo. Ele vivia na sua própria bolha. A sanidade, a saúde mental, a lucidez está em ser capaz de fazer essa autoavaliação. Uma autoavaliação realista, para você identificar o lugar que Deus ocupa na sua vida, quais são os propósitos de Deus para a sua vida. Enquanto você não tiver essa capacidade, você está lutando com a sua sanidade, com a sua lucidez, com o seu discernimento. E você precisa passar por isso. Eu também sei que eu preciso passar por isso. Para a gente deixar aqui uma palavra de estímulo, de encorajamento para você fazer essa sua análise de si mesmo, segue Isaías 43:13. Desde os dias mais antigos eu o sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem pode desfazer? Esse Deus que tudo pode, tem lugar na tua vida? Você é capaz de reconhecê-lo nas suas situações, nos seus relacionamentos, nas suas escolhas, nos seus planos? Pense nisso. E abra espaço para Deus em sua vida, porque todos nós temos condições de fazer isso. Feche seus olhos, fale com Deus, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado por esta lição nesta manhã. Muito obrigado pela maneira de o Senhor falar ao nosso coração. E dá-nos, ó Deus, um dia de paz, um dia de alegria na Tua presença. E que se essa palavra possa trazer luz para a vida de todos e todas que nos ouvem. No nome de Jesus. Amém e amém. Bem, gente, estamos chegando ao final da nossa aula de hoje. Quero agradecer a sua companhia aqui e fazer um convite para você estar conosco em uma de nossas celebrações presenciais, ok? Lembramos sempre que é preciso que você se comunique conosco para a gente poder te dar o endereço direitinho e avisar a portaria que você está chegando, ok, gente? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o seu dia.